Olá, eu sou o professor LG e nessa aula eu vou falar sobre expressões com letras e linguagens simbólicas. Imagina que eu tenho essa situação. Alberto é 5 anos mais velho que sua irmã Beatriz. E aí eu tenho aqui uma coluna para Beatriz, outra coluna para Alberto. Vamos dar uma idade para Beatriz. Vamos supor que a idade de Beatriz é igual a 12 anos. O que vai ocorrer? Bem, sabendo que a idade de Beatriz é 12 anos, eu posso dizer que a idade de Alberto é 12 mais 5. E 12 mais 5 é igual a 17. E eu tenho aqui, quando Beatriz tem 12 anos, Alberto tem 17 anos. Mas eu poderia ter também que a Beatriz tivesse 23 anos. E aí, o que ocorreria com Alberto? Olha só, Alberto, nesse caso, teria 23 mais 5. E 23 mais 5 é igual a 28. Agora, e se eu não sei a idade de Beatriz? Né? A idade de Beatriz é desconhecida. O que eu faço nesse caso? Bem, eu posso dizer, então, que a idade de Beatriz é x. E aí, consequentemente, qual vai ser a idade de Alberto? Bem, nesse caso, a idade de Alberto vai ser x mais 5. O que eu tenho aqui? Eu tenho que esse valor aqui de x é uma variável. Então, eu chamo esse valor de variável. Conforme eu mudo o valor de x, que é a idade de Beatriz, eu vou fazer o quê? Eu vou poder calcular a idade de Alberto, que é x mais 5. Então, por exemplo, quando x vale 12, que é o primeiro caso, a idade de Alberto vai valer 17. Quando x vale 23, que é o segundo caso, a idade de Alberto vai valer quanto? Vai valer 28. Então, aqui eu tenho uma expressão contendo letras, que representa a idade de Alberto baseada na idade de Beatriz. O que a gente vai fazer agora é pegar afirmações escritas em português e traduzir para a linguagem simbólica. Então, vamos ver aqui o primeiro caso. Utilizando símbolos, escreva uma expressão que represente o triplo de um número. Vamos focar aqui nessas palavras. Primeiro, eu tenho o triplo. O que é o triplo? O triplo é multiplicar alguma coisa por 3. Então, eu tenho 3 vezes alguma coisa. E agora, eu tenho aqui um número, o triplo de um número. Quando eu não sei qual é o número, eu vou usar uma variável, eu vou usar uma letra para representar esse número. Então, eu posso, por exemplo, usar a letra A. Então, o triplo de um número pode ser escrito como 3 vezes A. 3 vezes um número que eu não conheço, que eu estou chamando de A. E aí, eu posso dar valores. Por exemplo, se o A vale 1, o que eu teria? Eu teria 3 vezes 1. Se o A vale 2, eu teria 3 vezes 2, e por aí vai. Então, simbolicamente, o triplo de um número pode ser escrito como 3 vezes A. Traduza para a linguagem simbólica. Eu tenho aqui o dobro de um número. Como eu não sei qual é esse número, eu vou chamar de x. E aí, o dobro de um número pode ser escrito 2x. E a metade de um número? Vamos chamar esse número de t. Como que eu represento a metade de um número, dado que esse número desconhecido eu chamei de t? Eu estou usando a variável t. Bem, eu posso representar dessa maneira, t sobre 2. Ou seja, se eu pego t e divido por 2, eu vou ter a metade desse número. E a soma de um número com 7. Como eu não sei qual número é esse, eu vou usar uma variável. Vamos, por exemplo, usar a variável a. Como que eu represento a soma de a com 7? Bem, se é a soma, precisa ter o sinal de mais. Então, vou ter a, que é o número que eu não conheço, né? O a representa a minha variável, somado com quem? Somado com 7. Esse 7 é um valor constante, ele é um valor conhecido. E aí eu representei a mais 7. Agora eu tenho a soma da terça parte de um número com a sua quarta parte.
Como que eu represento isso? Bem, a terça parte de um número é esse número dividido por 3. Então, teria aqui, ó, x sobre 3. Mas como ele está falando a soma, eu vou precisar de um sinalzinho de mais. E depois eu tenho aqui a quarta parte. O que é a quarta parte? É esse número dividido por 4. Então, eu tenho aqui, ó, x sobre 3, né, representando a terça parte do número, mais, porque é uma soma, x sobre 4, representando a quarta parte desse número. Eu quero representar agora a soma de dois números e depois a diferença de dois números. Pelo fato de eu escrever dois números, para colocar isso em linguagem simbólica, eu vou precisar de duas letras. Então, vamos usar a letra A e a letra B. Bem, a soma é o resultado da adição. E na adição, a gente usa o símbolo de mais. Então, a soma de dois números pode ser representada por A mais B. E a diferença é o resultado da subtração, né? Então, nesse segundo caso, que eu quero a diferença de dois números, eu preciso usar o sinal de menos. E aí vai ficar como? Vai ficar A, né, representando o primeiro número, menos B, representando o segundo número. E aí eu tenho as duas expressões, uma representando a soma de dois números e outra representando a diferença de dois números. Agora eu quero o produto de dois números e o quociente de dois números. Lembrando que o produto é o resultado de uma multiplicação, eu posso representar da seguinte maneira. O produto de dois números é A vezes B. Ou eu não preciso colocar esse pontinho aqui indicando a multiplicação. Se eu colocar as duas letras juntas, ó, A, depois em seguida o B, já entendo que é uma multiplicação. E agora, o quociente de dois números. Eu posso fazer de maneiras diferentes. Uma delas seria a seguinte, ó, A, o símbolo aqui de divisão, porque o quociente é o resultado da divisão, A dividido por B. Ou, de outra forma, eu poderia usar uma fração. Eu poderia colocar A sobre B. E A sobre B indica a divisão, né? Indica o quociente de A dividido por B. Agora, eu quero traduzir para a linguagem simbólica o quadrado de um número e o cubo de um número. Para o quadrado de um número, vamos usar a letra P. Como que eu represento a letra P, né? P como variável ao quadrado? Bem, ao quadrado é a mesma coisa que elevado a 2. Então, aqui eu tenho, ó, P elevado a 2, que pode ser lido como o quadrado do número P. E, para o cubo de um número, vamos utilizar a letra Q. Como que eu represento o cubo da letra Q, né? Eu vou escrever Q elevado à terceira. Isso significa Q ao cubo, ou Q elevado à terceira potência. E finalizando, eu tenho a raiz quadrada de um número e a raiz cúbica de um número. Bem, a raiz quadrada, como que eu vou representar? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o símbolo de radical sem índice, porque a raiz quadrada não precisa de índice. E esse número eu vou chamar de m. Então, tem aqui, ó, a raiz quadrada de um número. Ó. Raiz quadrada tem o símbolo de radical e o número que eu representei por m. Agora, eu quero a raiz cúbica de um número. Vamos chamar esse número de n. Então, para representar a raiz cúbica, eu vou usar aqui o meu símbolo de radical, vou colocar o índice 3, porque é raiz cúbica, e dentro aqui da raiz, eu coloco a minha letra, né? Que é a minha variável n. E aí eu tenho, ó, raiz cúbica de um número que eu chamei de n.